Fala galera, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. Eu sou o Pedro Virgínio. Estamos de volta aqui com mais um vídeo do PV2 GT. Este carro super esportivo construído completamente do zero. Se liga no vídeo que tá bom demais. Então pessoal, como vocês viram no vídeo passado, a gente ensinou a calcular como achar o centro de gravidade do seu carro. A gente fez a pesagem no plano, fez a pesagem inclinado e somente com balanças e alguns cálculos a gente acha a posição do centro de gravidade para assim começar o desenvolvimento da suspensão do carro de uma forma correta. Então se você não sabe e está a fim de descobrir como é que acha o centro de gravidade só com balanças, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Voltando para o vídeo de hoje, a gente vai fazer a mesma coisa no carro do Alexandre Ronce, no Spirit APW. Acompanha lá na garagem do Alexandre. Depois de todo o trabalho de posicionar o carro sobre a balança, tivemos que sair para comprar as baterias. 7.1 175 265. Eu queria agradecer ao Alexandre Ronce por ter aberto novamente a garagem dele para a gente fazer de novo essa pesagem, né, da forma correta. O Gessildo que deu uma força lá, deu até a carona para a gente comprar a bateria da nossa balança. E aí a gente só fez colocar os valores na nossa planilha, né? A inclinação que a gente deixou no carro, os pesos de cada uma das rodas traseiras e resultou num centro de gravidade de 383 milímetros, centro de gravidade bem baixo, né? Referência do solo até o centro de gravidade, e com esse centro de gravidade bem baixo, de 383 milímetros, né, do solo, a gente agora está livre para descobrir as relações de pivotamento, tanto lateralmente, roll center, como pitch center, né, para frente e para trás. Se você chegou hoje aqui, pode estar meio confuso, que eu estou fazendo o vídeo do PV2 GT e mostrando a pesagem do Spirit APW. Spirit APW é um carro de corrida projetado pelo Alexandre Ronce. Ele tem como base o chassi do CTM 2000, que foi um carro projetado pelo meu pai. Inclusive é um carro extremamente rápido de pista e a gente está usando ele como guia, tá? Então a gente está fazendo uma engenharia reversa do Spirit APW, achando o seu centro de gravidade, vendo as relações quanto aos ângulos de suspensão, tá? E aí a gente vai ter essa relação de 70%, 30% em relação à distância desses centros da geometria da suspensão, que a gente vai entrar no detalhe depois, para o centro de gravidade. Então a gente vai adaptar isso para o nosso projeto aqui do PV2 GT, fazendo as ponderações necessárias, já que nosso carro não é exclusivamente de pista. A gente não quer ter um carro de pista, simplesmente. A gente poderia copiar, fazer um Ctrl+C, Ctrl+V dessas relações, e aí a gente ia ter um comportamento semelhante ao do CTM, mas a ideia é ter um carro de track day e rua, então a gente tem que fazer mais algumas outras ponderações. A gente tem feito várias reuniões, eu e o professor Almir, para discutir e fazer essas ponderações necessárias para fazer o projeto da nossa suspensão. O Almir é o nosso especialista aqui em dinâmica veicular e ele tem dado umas aulas para mim e para o professor, e com a minha experiência de corrida, eu já corri 14 anos, né, 5 anos de kart e 9 de carro de corrida. Acompanhei os projetos do meu pai, então a gente vai ponderando, né, o conhecimento teórico com o prático, e também esse carro vai usar pneu radial para rua e a gente pretende usar slick em alguns dias de track day. Então tudo isso tem que ser analisado. A gente também não vai fazer um carro duro, como eu comentei em alguns outros vídeos. Suspensões a gente vai tentar deixar algumas regulares. Tem a geometria base, que a gente não vai conseguir mudar muito, mas algumas pequenas regulagens a gente vai deixar ainda nesse primeiro chassi do PV2 GT. Então pessoal, como vocês sabem, não é fácil construir um projeto desse de forma independente. Quando ocorreu essa tragédia da quebra do para-brisa, alguns amigos vieram falar comigo, eu acabei criando uma vaquinha para a gente conseguir um valor para repor esse para-brisa, né? Eu quero agradecer cada um de vocês que colaboraram. Eu fiz uma pesquinha aqui, vou ler os nomes. Bruno Balestra, inclusive ele está criando um carro dele também completamente do zero. Vou deixar o link do canal dele na descrição aqui. Confere lá, se inscreve no canal dele para ajudar também. O Roberto Pesce, também engenheiro, muito obrigado. Fez uma contribuição aqui para a nossa vaquinha. Bruno Pimenta, amigo aí das antigas. Valeu, muito obrigado também. João Nelson, que está sempre acompanhando aqui os vídeos.
fez uma colaboração. João Afro, que andava aqui na época do autódromo, aqui pelo Ceará, saudade, meu amigo, muito obrigado. Fernando Antônio também fez uma colaboração. Roberto Alan trabalhou comigo na Troller, muito obrigado, Alan. Rodrigo Oliveira e Paulo Henrique Leite. Bom, esses foram as pessoas que contribuíram com a nossa vaquinha. Em breve eu vou estar repondo esse para-brisa. Esse para-brisa é de um Peugeot 408, tá? Então a gente vai dar uma pesquisada para conseguir repor. Muito obrigado, valeu mesmo. Então pessoal, no vídeo de hoje eu demorei para entrar em ação, mas a gente vai entrar em ação agora, construindo a manga de eixo. Achei importante dar essa visão geral do projeto, ver as etapas que estão acontecendo, o porquê eu estou fazendo cada etapa dessa, levando muito tempo para conseguir achar o centro de gravidade e tudo. Eu acho isso de extrema importância. A gente está fazendo engenharia, sim, uma dinâmica veicular. E obrigado por todos os comentários. O Fran também, lá da Itália, está fazendo alguns comentários, já conseguiu, a gente já está conversando pelo WhatsApp. Me deu muitas dicas, inclusive eu vou mencionar no vídeo de hoje. Então pessoal, aqui a gente começou a fabricação do knuckle, ou da manga de eixo, como vocês preferirem, certo? O que a gente fez, né? Qual é o conjunto que a gente tem aqui, relembrando? Roda aro 18, disco de 330 mm, pinça de 4 pistões de 43 mm cada um da Hilux, cubo do Renegade, tem um espaçadorzinho também ali, e essas rodas são da Bino, tá? Então, eu peguei essa chapa aqui de 3 mm, é uma chapa protótipo, tá? A gente está fazendo essa manga de eixo protótipo para depois cortar ela no laser e fazer as duas dos dois lados, espelhadas, né? Então, como é que eu cheguei nesse desenho aqui da chapa, né? Posicionei a pinça o mais baixo possível, tá? Respeitando a ponta da sangria, deixando ainda ela mais alta que o conjunto da pinça. Eu não poderia deslocar ela toda para a parte inferior para baixar o centro de gravidade, mas eu baixei o máximo que eu pude aqui, respeitando aqui a área do pivô inferior, tá? Esse pivô inferior, ele tem que ficar o mais próximo do disco possível e o mais baixo aqui, mais próximo do aro possível, tá? Para respeitar o scrub radius e ele não ficar tão grande, né? Esse ângulo de arrasto, esse raio de arrasto. Esse pivô é um pivô da suspensão da sapata, né? Do Palio, dianteira, né? Do Palio. Então é um carro com motor dianteiro que deve ter por volta ali da região dianteira por volta de 500 kg ou mais. E nosso carro aqui tem 300, 400 kg na parte dianteira. Então vai dar super tranquilo. Apesar da gente ter uma massa não suspensa, que é esse conjunto aqui, né, maior do que a do Palio. Bom pessoal, então basicamente a gente posicionou a pinça o mais baixo possível, respeitou as furações da pinça, respeitou as furações do cubo e a posição dos pivôs aqui que estavam na linha 0, né, com 0 de caster. E aqui a gente já posicionou ele imaginando o caster de 10 graus. Essa outra linha aqui na diagonal é a linha do caster, é justamente onde vai, olhando na vista lateral, que é essa vista que a gente está vendo, onde ela vai pivotar, né? Onde vai ter o eixo da direção aqui da roda. Isso é o ângulo de caster. Os benefícios do caster positivo são o seguinte: um alto alinhamento do volante, quando você está saindo da curva, o volante alto se alinha. Isso é muito importante para dar uma estabilidade maior em retas, inclusive para veículos que andam em alta velocidade. Isso é importantíssimo para você não ter que ficar brigando com o volante para manter o carro em linha reta. E isso lhe dá também um controle, né, maior na saída de curvas, né, vai deixar uma saída de curva mais suave, você vai controlando o retorno do volante. E a contrapartida é o seguinte: você precisa de um esforço maior para virar o volante. Quanto mais você aumenta o caster, mais força vai ser necessário para virar o volante. E se você exagerar também no valor do caster, ele vai aumentar muito o jacking effect, que é quando você está virando para a esquerda, há uma transferência de carga, então joga um peso maior para a roda direita, a roda de fora da curva. Isso aí, se você exagerar nessa transferência, né, nesse efeito, vai ocasionar um oversteer, que é uma saída de traseira. Você vai ter que corrigir o volante do carro. E esses são os efeitos gerados pelo caster positivo. Vou fazer esse alívio, estou imaginando a bucha do pivô inferior aqui, a bucha do pivô superior aqui, vou dar uns alívios dessa área
que não tem utilização, né? Não tem necessidade, aliviando o peso. Né? A gente tem que buscar uma massa não suspensa o menor possível para que a suspensão consiga não ter um momento de inércia muito grande, ou seja, copiar as oscilações do asfalto mais rapidamente, mais facilmente quando ela tem um peso menor. Então a gente vai tentar aliviar os excessos dessa chapa que não são necessários e depois de aliviar essa parte a gente vai começar a construção dela espessurando, dando os reforços e vendo também o ângulo de kingpin, que é olhando na vertical a posição, quanto afastado vai estar esse. Já que esse aqui inferior tem que estar lá o mais próximo possível por conta do Scrub Radius, tá? Então pessoal, aqui eu já fiz o alívio dessa região, dessa outra e dessa outra aqui, já concentrando nos pontos do caster, né, onde os pivôs vão estar. Eu ainda não fiz nenhum alívio nessa região aqui por conta do braço de direção que vai ficar situado nessa direção. Eu ainda tenho que pensar como vai ser a fixação dele, tá bom? Eu tive um pouco de receio de colocar esse pivô nessa posição. O mais seguro, né, de tudo é se ele tivesse nessa, mas dando as manutenções preventivas e tudo, o melhor quanto ao Scrub Radius, o ângulo de arrasto, é melhor que ele trabalhe nessa posição, que ele consegue ficar mais próximo do centro do pneu. Primeira parte usinada aqui, já tiramos bastante. Aqui a gente está fazendo 2 peças em uma, tá? Então depois a gente vai cortar no meio, mas precisa usinar o restante aqui. Dei mais uma aliviada, né? Deixei triangular aqui, tá? Posicionei aqui o pivô, usinei as 2 buchinhas, mas ainda falta fazer o cone do pivô, o furo é cônico. Eu não tenho como fazer aqui, vou levar para fazer lá fora. E tá ficando assim, já fiz esse reforço aqui. Se vocês forem ver na posição que vai ficar, o carro vai ficar assim, ó. Então isso aqui vai dar o nosso ângulo de kingpin, tá? E aqui provavelmente eu ainda vou fazer um alívio, né? Corte pra cá e vou dobrar essa chapa levantando, deslocando esse pivô mais pra cima. E aí vai dar esse ângulo aqui de kingpin, mais o caster, né? Que já tá na posição. Muito trabalho, a usinagem é muito demorada, mas tá começando a sair uma manga de eixo aqui, ó. E eu tô gostando do resultado. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should take... Começando aqui a explicação da manga de eixo. O projeto dela, essa protótipo, né, ainda não é definitiva. Na definitiva a gente vai usar chapas mais grossas do que essa daqui só tem 3 milímetros. E também será corte a laser para a gente também replicar, vai jogar no CAD e fazer a do outro lado espelhada. A posição do pivô inferior está praticamente definida. A gente deixa o pivô o mais próximo do disco e o mais baixo possível para levar essa linha, essa projeção dessa linha do pivô superior com o inferior o mais próximo do centro da área de contato do pneu com o solo, que é o chamado Scrub Radius, tá? O ângulo o raio de arrasto do pneu, tá? Eu vou botar uma imagem no canto da tela para vocês verem como é que é marcado o Scrub Radius, que é essa projeção. Você gira o volante para um lado e para o outro com o carro parado, cria essa marca no pneu, e o quão deslocado ele está do centro, se ele estiver para o lado interno do pneu, né,
deslocado do centro do pneu para a parte interna, ele é positivo. Se ele tiver projetado esse centro para a parte externa, ele é negativo. E com isso o carro vai ter comportamentos completamente diferentes de direção. Pessoal, eu queria comentar aqui com vocês um dos efeitos do Scrub Radius, que é o raio de arrasto. Tá? Eu vou colocar a imagem aqui na tela para exemplificar de novo para vocês. E agradecer ao Fran, que lá da Itália vem conversando comigo, é um brasileiro aí que é engenheiro também, manja muito de dinâmica veicular, tem conversado comigo e me alertou um dos efeitos do Scrub Radius, que estava grande aqui, eu estava conversando com ele sobre o projeto e medidas, estava uma distância relativamente grande, e aí ele me alertou: Pedro, muito perigoso. No caso de um estouro de pneu em alta velocidade, o carro toma o volante da sua mão na hora, caso o raio de arrasto seja muito positivo. Um pouco mais e vi alguns outros efeitos também, às vezes com o piso, né? Você passa numa poça d'água ou então areia na hora da estrada e tiver uma condição de frenagem também nas rodas diferente, isso tende ao volante ficar brigando um pouco, tá? Então é um dos efeitos perigosos que, se você tiver colocando alargadores de roda, né? Principalmente o pessoal gosta muito de jogar as rodas para fora do carro, colocando alargador, e não pensa num desses efeitos que vai afetar a dinâmica do carro, tá? O volante fica muito mais sensível, né? É uma coisa boa para carro de corrida, mas para um carro de rua não é muito legal, tá? Então a gente vai compensar justamente posicionando da melhor forma possível o nosso pivô superior aqui. E aí vai negociar com kingpin, caster e cambagem com as rodas dobradas, né? A gente tem que fazer essa análise completa para chegar na posição ideal da suspensão. E o acesso para a ferramenta, né? O acesso para a gente colocar a porca, já que esse pivô é um pivô de porca, coloca a porca aqui por cima e depois vem com a ferramenta, o soquete, e dá para fazer todo o movimento, tá? Para fixar a manga de eixo no cubo são os parafusos Allen. A gente já fez os alívios aqui, tem acesso aos 4 aqui, tá? Mas voltando aqui para a manga de eixo, eu ainda não posicionei perfeitamente porque eu preciso fazer o cone do pivô para ele encaixar aqui. Na parte superior, da mesma forma, a chave entra aqui para cima para chegar até o pivô e tem a liberdade de movimento. E a partir de cima eu deixei já mais larga, né, e livre aqui. Já tem uma inclinação que ela se afasta do disco, justamente para ajudar o nosso ângulo de kingpin, que é o KPI, que é você imagina uma linha desse pivô até esse outro, né? Então ele cria uma inclinação referente a 90 graus, vai inclinando para a parte interna, vai aumentando o ângulo de kingpin. Kingpin ele vai te dar alguns benefícios, né? Como o autoalinhamento do volante, né? Quando você está saindo de uma curva, ele alinha normalmente, pois quando você gira o volante, ele tende a subir à frente do carro. Então o próprio peso da frente do carro faz com que o carro permaneça em linha reta. Em contrapartida, se você exagerar muito no kingpin, né, exagerar muito nesse ângulo aqui desses dois pivôs, assim, deslocando demais, ele vai gerar um volante com esforço maior de virar, justamente porque você tem que levantar a frente do carro, né, quando você gira o volante. E também a parte, quando você estiver com as rodas giradas, né, no momento que você fizer essa curva com a roda do lado interno, beleza, ela vai ajudar, vai cambar positivamente a roda interna, que é o que a gente deseja numa dinâmica, mas a roda externa ela tende a cambar de forma positiva, anulando o efeito do caster. Então, justamente tem um perde-ganha nessa parte de dinâmica. Sempre que você exagera no ângulo, você acaba prejudicando um outro. Então você tem que encontrar esse meio do caminho. Uma coisa que a gente ainda está fazendo, vai fazer junto do Almir, esse cálculo dinâmico aqui da suspensão, juntando essas variáveis. Então esse é um dos motivos que eu ainda não fechei exatamente qual vai ser nosso ângulo de kingpin. O nosso ângulo de caster já está definido, tá? Quando você olha nessa outra posição, é o famoso do faniquito, tá? Eu deveria ter feito todo no CAD, né? Imaginando tudo isso, desenhando os pivôs ou procurando a matemática dele,
mas eu gosto muito de vir aqui e pegar e fazer uma manga dessa protótipo, ver ver o ambiente que a gente tem. Já posicionei mais ou menos os tubos aqui, fico imaginando como é que vai ser também o nosso braço aqui de direção, que a gente vai ter que levar em consideração o Acma, tá? Eu vou fazer ele separado, tá? Vai ser aparafusado nessa seção, para que eu consiga dar flexibilidade ao projeto e desenvolver ele posteriormente, né? A gente vai alterando esse braço e mudando a posição do Acma de acordo com o que for fazendo os testes, testando pneu. Quando a gente colocar pneu slick, talvez a gente tenha que mudar a posição do braço de direção. Então dessa forma eu consigo, né, visualizar aqui a manga protótipo, imaginar as posições que vai ficar o pivô aqui. Eu consigo ver um ambiente mais completo do que eu veria no CAD. Eu também não tenho uma habilidade muito apurada ainda no CAD, ainda estou me desenvolvendo, tá? E pessoal, no próximo vídeo a gente vai continuar desenvolvendo essa manga protótipo, colocando a parte interna aqui do tubo, fechando as soldas. Eu vou levar essa bucha aqui para a usina fora, né, o cone, fixar elas na posição, e aí vocês vão acompanhando o desenvolvimento do projeto. Se estão curtindo o vídeo, deem aquele joinha, façam as perguntas. Se quiser a planilha do centro de gravidade, comenta aqui embaixo dizendo eu quero, e aí a gente disponibiliza. Se não segue a gente ainda no Instagram, confere lá, pv2_projects é nosso Instagram. Valeu! You could try to play it, but you're never gonna be